Olá, gente, tudo bem? Espero que estejam muito bem. Meu nome é Denise, para quem não conhece, Denise Mie, e eu vim trazer para vocês uma experiência minha. Às vezes eu sinto dores nas juntas, e eu reparei que os dias que eu como poucos doces, eu não sinto dores, não sinto dor nenhuma, gente. E aí eu comecei a tentar diminuir a quantidade de açúcar no café. Mas de manhã cedo eu adoro café. Eu não tomo uma xicrinha, gente, eu tomo uma xícara muito cheia de café. Então é muito açúcar. Eu chego a colocar 4 colherinhas pequenas de açúcar. Então já é uma quantidade grande. E depois a gente toma suco, né? Durante o dia, que contém muito açúcar, principalmente esses de caixinha, esses industrializados. Opte sempre por sucos de fruta natural e que já são adocicadas, né? Que já são doces. O problema de tomar limonada, que eu adoro, é que tem que ir muito açúcar, né? Então, é complicado também. E aí, eu comecei a diminuir, só que eu não consigo sentir, assim, aquela satisfação de estar tomando um café gostoso. Pra mim tem que estar doce o café. Então, eu comecei a colocar um pouco de mel. Gente, eu não gosto de mel. Não sou fã, não que eu não coma. Aí eu comecei a colocar um pouquinho no café, porque você não sente o sabor do mel. E ele ajuda a adoçar um pouquinho. Mesmo assim, eu preciso colocar 3 colheres de açúcar, 3 colherinhas de açúcar ainda no café. Então, hoje eu resolvi cortar. Falei, não vou mais colocar açúcar. E aí eu peguei um pouco de mel e coloquei no biscoito de água e sal e comi e tomei o café sem açúcar. Gente, deu certo. Muito saboroso. Eu senti realmente o sabor do café e, né, comendo um biscoitinho, né, não é algo doce, entendeu? Com um pouquinho de mel, né, que é natural. Então, eu consegui cortar o açúcar do café dessa forma. Você pode também estar colocando um pouquinho de geleia. Pouca coisa, tá, gente? Também não vamos exagerar, porque na geleia também contém açúcar, né? Que daí não vai adiantar nada. Coloca um pouquinho só pra você sentir um adocicado, né? Na hora de comer um pão ou um biscoito. Eu recomendo mais o biscoito de água e sal. Mas tudo bem, tem gente que gosta de pão. E aí você toma o café, vai diminuindo, se você não consegue, né, tirar totalmente, vai diminuindo a quantidade de açúcar. Então, essa é a dica de hoje. E quanto ao mel, gente, eu não sou especialista, não sou médica nem nada, mas o mel, ele, ele é algo que a gente deveria comer todos os dias. Ele aumenta realmente a imunidade e o própolis também. Às vezes eu coloco umas 3, 4 gotinhas no café. E eu sinto assim mais vitalidade, sabe? Uma melhora no meu organismo na questão de como que eu posso dizer? Força de vontade, né? Entusiasmo, mas, né? Bem-estar, isso, a palavra correta. Eu sinto um bem-estar muito grande, entendeu? Depois que eu comecei a tomar esse mel e o própolis, todo dia de manhã cedo. 3 gotinhas só, você nem sente o sabor direito. O própolis verde, tá? Então, eu vou contar uma história. Eu tava cuidando da minha mãe, que ela tava com Covid uma época, ela tava com febre alta. E eu fiquei cuidando dela arriscando também pegar o Covid, né? Mas eu pensei, alguém tem que fazer isso, alguém vai ter que cuidar, né? E eu fiquei, durante a noite, colocando, né, uma toalhinha bem com água gelada, né, na testa dela, na nuca e tal, para amenizar um pouquinho a febre. E aí eu tava lendo a Bíblia, como eu faço diariamente, de manhã cedo, e bem nesse dia eu li ali, tava escrito:
coma mel, que mel faz bem. Gente, impressionante. E eu peguei e achava que tinha mel em casa. Tinha uma memória leve que tinha algum mel. E cheguei em casa depois do serviço, né? Procurei esse mel e não tinha. Gente, só tinha aquele caro. E aquele caro não é mel, é um caramelo, né? Aí, mas eu esqueci, nem lembrei disso, tal. E, como de costume, fui ler a Bíblia de novo e estava escrito: comestes o mel que eu mandei você comer? Nossa! Gente, sério, é como se fosse assim uma voz masculina assim, grossa, falando na minha cabeça, sabe? Como se fosse chamando a minha atenção mesmo, tipo, você comeu o mel que eu mandei você comer? Filha, e tava escrito filha. Aí eu, meu Deus. Aí eu pedi já na hora, eu pedi um mel pra minha vizinha lá. E que eles vendem o mel, né, puro. O mel muito bom. E aí, gente, a partir desse dia, todos os dias eu tomo um pouco de mel. Então, assim, para quem tá buscando Deus por esses tempos aí, para quem tem buscado muito Deus, porque assim, Deus, gente, é algo abstrato, algo invisível, algo que você não tem como você ver e sentir, né? A gente não sente a presença de Deus, pelo menos quem está começando a buscar agora, né? Então é complicado você crer 100%, é muito difícil, né? Então a gente fica nessa busca, tal, onde está Deus? Cadê Deus? Poxa, aconteceu isso na minha vida, né? Aconteceu isso comigo, onde estava Deus? Né? A gente fica se perguntando. E aí a gente precisa, para a gente se conectar com Deus, assim, é minha experiência, tá, gente? A gente precisa estar em paz. Uma paz espiritual, uma tranquilidade. Não tá nessa afobação do dia a dia, nesse estresse, né? Tudo deixa a gente estressado. O trânsito deixa a gente estressado. A hora de acordar, a gente acorda meio estressado porque, ai, preciso acordar, preciso levantar, tá tão gostoso aqui, né? Dormindo no aconchego da cama, preciso levantar, preciso trabalhar, não é verdade? Então tudo vai estressando, aos pouquinhos vai estressando. O trânsito, alguém corta a tua frente, alguém não dá sinal, você quase bate. Isso vai estressando, vai estressando. Aí chega lá para trabalhar, algum companheiro de trabalho fala algo que te desagrada, ou um cliente às vezes é difícil, né? Te trata mal, um patrão às vezes te dá uma bronca. Então aquilo vai acumulando, acumulando, a gente vai ficando estressado, a gente vai guardando aquilo, acumulando. Então a gente tem que tentar, de vez em quando, no meio do dia, dar uma paradinha, que seja uns 2, 3 minutinhos, parar um pouco, vai ao toalete, lava o rosto, respira, vai lá fora, vê as nuvens, o sol brilhando, as árvores, alguma flor. Respira um ar puro, faz algumas respirações ali, pense em algo bom, ou lê um pedaço de um livro que você goste, alguma frase, ouça alguma música que você goste. E aí tenta ficar um pouco assim, em silêncio, isolado, sabe? Por alguns minutinhos. Tranquilize a sua mente. E fazendo isso durante alguns momentos, os períodos do dia, você vai ver que não fica pesado. Chega à noite, depois do seu expediente, você não tem aquele estresse gigantesco, aquele cansaço, sabe? Você fica bem. Por quê? Porque você foi trabalhando, você foi controlando, você foi voltando ao estado de paz, entendeu? E nesse estado de paz, de tranquilidade, de leveza, é que a gente consegue ter a comunicação, né, com Deus.
Porque a hora que a gente está fazendo uma oração, rezando, a gente está passando uma informação, nós estamos passando uma informação para Deus, que seja um agradecimento, que seja um pedido, né? Conversando com Deus, mas a gente está se comunicando, a gente está passando informação somente. Não existe um retorno ali naquele momento. É muito difícil. E Deus, ele vai respondendo conforme o dia vai se passando. Ele vai se comunicando com você, com as coisas que vão acontecendo durante o dia. E se a gente tiver estressado e atribulado na correria o tempo todo, o dia todo, a gente não vai escutar, a gente não vai ver, a gente não vai sentir, porque Deus, ele se comunica com a gente não falando, a gente não vai ouvir a voz de Deus. Pode ser que alguns ouçam, né? Pode ser que às vezes a gente escute, mas geralmente ele conversa com a gente através de outras pessoas que estão ao nosso redor. Gente, e não é somente pessoas boas, não. São qualquer pessoa. Deus usa qualquer pessoa. Pode ser um mendigo, pode ser um assassino, pode ser alguém que trabalhe com você, uma pessoa que você não gosta. Mas Deus usa qualquer pessoa para falar com você. Por isso que a gente precisa ouvir as pessoas. Às vezes a gente, hoje nessa correria do dia a dia, a gente não consegue mais parar e ouvir uma pessoa. Vamos ouvir mais, prestar atenção no que a pessoa está dizendo, porque pode ser Deus te passando alguma mensagem, querendo te passar alguma informação e você não para ouvir. Deus se comunica com a gente através da natureza, porque Ele fez tudo isso muito belo, muito lindo para quem? Para mim, para você, para nós admirarmos. Por isso é que Ele fez os nossos olhos, para que a gente pudesse ver essa beleza encantadora. O céu, as nuvens, o sol, a lua, as árvores, as flores. Então vamos aproveitar. As cores das coisas, os prédios, são tudo tão lindo, né? Até as coisas que os homens fizeram tem uma beleza. Então vamos aproveitar e admirar isso durante o nosso dia, para que Deus, a gente sinta a presença de Deus nesses momentos, entendeu? Deus fala com a gente através de acontecimentos. Às vezes acontece alguma coisa e, por exemplo, outro dia eu estava indo para ver uma casinha e aí chegou uma pessoa e me abordou, né, na rua, uma pessoa conhecida, e eu querendo ir antes de escurecer para poder ver a casa, né, bem. E aí a pessoa ficou conversando, e eu naquela pressa, né, não ouvi direito o que a pessoa me falou, fiquei só meio atribulada, falei, eu preciso ir na minha cabeça, eu preciso ir antes que escureça. E quando eu cheguei uma esquina antes, onde estava a casa que eu ia olhar, gente, tinha acontecido um acidente grave, gravíssimo. A pessoa estava caída ali no chão, os socorristas ali também, e várias pessoas ali. Foi um atropelamento. Um carro atropelou uma moto. Você imagina se eu tivesse deixado de conversar com essa pessoa? Com essa cliente? Gente, eu estaria passando ali no momento desse acidente. Você vê como a gente não presta atenção nos sinais. Deus está o tempo todo, gente, do nosso lado. A gente que não consegue sentir a presença dele. A gente não consegue, a gente acha que ele vai vir e a gente fala, Deus, você, muito prazer. Não, ele está em todos os lugares, ele está a
em todos os momentos, em cada minuto da tua vida, tentando falar com você, tentando falar comigo, com a gente. E a gente não ouve, a gente não percebe, a gente não entende. E quanto mais nós estamos assim, com essa leveza, com essa paz interior, é que a gente consegue ver e sentir Deus. Então vamos, gente, procurar ler a Bíblia diariamente, porque Deus fala muito com a gente pela palavra da Bíblia. Então vamos ler diariamente a Bíblia, criar essa rotina. Gente, é um capítulo só, um pedacinho só que você vai ler da Bíblia. Não lhe custa, não dá nem meio minuto. Meio minuto, vai. Exagerei. Então, peça entendimento a Deus, lê um pouquinho da Bíblia de manhã cedo e peça que você consiga sentir a presença dele, que você consiga escutar o que ele tem para te dizer, porque ele está a todo momento tentando fazer isso. Ouça mais, ouça as pessoas que estão ao seu redor, não interessa quem é, ouça. Por isso que aquele ditado que diz, né? Porque nós temos somente uma boca e 2 ouvidos, é para ouvir mais, tá bom? Bom, esse é o meu recado de hoje. E espero de coração que você comece a ter mais paz no coração e se comunicar com Deus. Não somente você falando, pedindo, agradecendo, mas sim escutando Ele também, tá bom? Que você tenha uma vida abençoada, que todos vocês tenham uma vida muito feliz, muito iluminada, porque é isso que Deus quer, que você viva feliz, alegre, com muito amor e transbordando esse amor, essa felicidade, essa luz para todos ao seu redor, para que a gente viva num mundo melhor. Deus te abençoe, te dê muita paz, muita luz. Beijos. Fiquem com Deus.